Bem-vindos ao canal Atemporal. Hoje vamos falar sobre algo que está literalmente ao nosso redor, dentro de nós e em cada canto do universo: os átomos. Eles são as menores unidades da matéria, os blocos de construção de tudo o que conhecemos. Mas aqui vai uma pergunta: como você imagina um átomo? Será que ele é realmente como aquelas representações que aprendemos na escola, com elétrons girando como planetas ao redor de um núcleo? Hoje vamos mostrar uma maneira muito mais fascinante. E precisa de visualizar essas minúsculas partículas. E antes de mergulharmos nesse universo invisível, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos que desvendam os mistérios da ciência. Agora, sem mais demora, vamos explorar como Desde a antiguidade, os seres humanos especulam sobre a natureza da matéria. Filósofos gregos como Demócrito e Leucipo foram os primeiros a sugerir que tudo o que vemos é composto por unidades indivisíveis chamadas átomos. A ideia deles era que, se você pudesse algo repetidamente, eventualmente chegaria a uma partícula tão pequena que não poderia mais ser dividida, sem qualquer evidência. E por muito tempo, essa noção do átomo como a menor parte da matéria parecia uma abstração sem forma, algo impossível de se visualizar. Afinal, como seria possível imaginar algo que ninguém jamais viu? Durante séculos, os átomos eram uma hipótese filosófica, até que a ciência moderna começou a revelar seus segredos. Mas mesmo quando a ciência finalmente começou a explorar o mundo dos átomos, nossa visão inicial deles ainda era limitada. Você provavelmente está familiarizado com aquela imagem clássica dos átomos como pequenos núcleos esféricos com elétrons orbitando ao redor, como planetas em torno do Sol. Bonito, sim. Mas será que essa imagem simples é realmente a melhor maneira de... A resposta pode te surpreender. Se você decidiu que já entendeu como os átomos se parecem, prepare-se para desafiar tudo o que sabia. Com o desenvolvimento da mecânica quântica no século XX, os cientistas descobriram que o comportamento dos elétrons é muito mais complicado do que o modelo planetário sugerido. Ao contrário do que se pensou, os elétrons não têm órbitas fixas e previsíveis. Eles se comportam de conexões de uma maneira completamente diferente, algo que desafia a lógica cotidiana. Em vez de orbitarem o núcleo como planetas ao redor do Sol, os elétrons formam o que chamamos de uma nuvem de probabilidades. Essa nuvem representa todas as posições possíveis que um elétron pode ocupar em um determinado momento. É como se o elétron estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, até que algo o forçasse a escolher uma localização específica. Isso significa que, em vez disso, de imaginar os elétrons como pequenas esferas girando ao redor do núcleo, devemos imaginar as regiões difusas, onde a probabilidade de encontrá-los é maior ou menor. Essas regiões são conhecidas como orbitais, e cada uma tem uma forma única, dependendo da energia. Fazer elétron. Além disso, o conceito de órbita no sentido clássico simplesmente não se aplica ao mundo dos átomos. O mundo quântico é dominado por incertezas e probabilidades, e os elétrons são governados por essas regras, o que os torna muito mais difíceis de imaginar. Imagem de órbitas perfeitas simplesmente não existe em nível atômico, e quanto mais mergulhamos no mundo quântico, mais estranhas essas ideias parecem. Mas então, como podemos realmente visualizar algo tão abstrato como uma nuvem de probabilidades? Como isso se encaixa no nosso entendimento cotidiano da realidade? Não se preocupe, vamos te mostrar como trazer esses conceitos para algo mais palpável no próximo bloco. Você deve estar se perguntando: se os elétrons não estão em órbitas definidas, onde exatamente eles estão? A resposta está nos chamados orbitais. Os
Em vez de trajetórias circulares, os orbitais assumem formas que variam de formas a figuras muito mais complexas, como o formato de halteres, ou até formas que parecem atraentes de flores. Cada orbital tem uma forma específica, dependendo da energia do elétron. Isso significa que, ao invés de imaginar elétrons circulando ao redor do núcleo, devemos imaginá-los preenchendo essas regiões de diferentes formas, de acordo com a energia que possuem. Essas formas não são arbitrárias, elas são descritas matematicamente pela função de onda, que nos dá a probabilidade de encontrar um elétron em determinada região. Esse conceito é uma das bases da mecânica quântica e nos ajuda a entender por que os átomos interagem de maneiras tão diferentes. Quer saber como esses orbitais impactam a química e a estrutura de tudo o que conhecemos? Vamos explorar isso no próximo. Agora que entendemos melhor o comportamento dos elétrons, fica mais fácil compreender como os átomos interagem entre si para formar moléculas. E tudo isso é governado pelos orbitais. Quando os átomos se aproximam uns dos outros, seus orbitais se sobrepõem, e os elétrons podem ser compartilhadas ou transferidas, criando as ligações químicas que mantêm as moléculas unidas. Essas interações são a base de toda a química que convivem. As ligações covalentes, por exemplo, ocorrem quando os átomos combinam seus elétrons em orbitais sobrepostos. É essa troca de elétrons que forma as moléculas mais simples, como a água, e as mais complexas, como o DNA. Cada átomo em uma molécula é governado pela probabilidade de seus elétrons estarem em determinados orbitais. E isso molda a maneira como os átomos se... Impressionante, não é? E isso é apenas o começo. Vamos mergulhar ainda mais fundo no mundo. Se você acha que já desafiamos o suficiente sua percepção da realidade, prepare-se para mais uma reviravolta. No mundo quântico, a incerteza reina. O princípio da incerteza, proposto por Werner Heisenberg, afirma que nunca podemos saber com exatidão tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Quanto mais precisamente tentamos medir uma, menos. Isso significa que o comportamento dos elétrons e de todas as partículas subatômicas é parcialmente imprevisível. Podemos calcular probabilidades, mas nunca podemos ter certeza absoluta sobre onde um elétron estará ou como ele estará se posicionando. Isso desafia nossa compreensão de uma realidade fixa e previsível, mostrando que, no nível atômico, o acaso e o problema continuação nos próximos blocos. Você pode estar se perguntando, se o mundo quântico é tão abstrato e cheio de incertezas, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? A resposta é: tudo. O mundo que conhecemos, nossas tecnologias, nossos corpos e até a própria luz que vemos, são governados por essas leis quânticas. Embora os átomos e suas interações estejam fora do alcance dos nossos sentidos, eles moldam cada aspecto da realidade que experimentamos. Por exemplo, pense no seu celular. Ele parece um objeto sólido e funcional, mas por trás de sua tela e circuitos, ele é movido por aparências quânticas. O funcionamento da interação de silício em computadores e smartphones é baseado no controle preciso de elétrons em materiais semicondutores, algo que só é possível porque entendemos como esses elétrons se comportam a nível quântico. Se você já usou uma câmera do seu telefone, saiba que ela utiliza sensores que dependem do efeito fotoelétrico, uma descrição de Albert Einstein, que mostrou como a luz pode liberar elétrons de materiais ao nível, e isso não para por aí. A ressonância magnética, um dos avanços mais importantes na medicina moderna, também é um exemplo prático da física quântica aplicada. Ela usa campos magnéticos para alinhar os spins dos núcleos dos átomos no corpo humano e, em seguida, mede como esses núcleos reagem quando o campo é desligado.
Sem a compreensão de como os átomos e suas partículas subatômicas interagem, esses dispositivos que salvam vidas não seriam possíveis. Até as lâmpadas de LED que vemos em todos os lugares hoje em dia são baseadas em princípios quânticos. Elas emitem luz graças a um processo chamado de recombinação de elétrons, que ocorre quando os elétrons saltam entre níveis de energia nos átomos, emitindo fótons. Impressionante, não é? Mas o impacto da física quântica vai muito além dos dispositivos tecnológicos. No próximo bloco, vamos explorar como essas leis atômicas estranhas podem mudar completamente o futuro da tecnologia e da humanidade. Fique ligado,